Fala aí pessoal, beleza? Cultura Data Driven, você sabe o que é? Onde utiliza? Será que é mais uma modinha? Será que você já vive uma cultura Data Driven e ainda não sabe? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo isso e muito mais. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, também sou administrador e trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E eu criei esse canal para deixar você muito bem informado com a análise de dados. E se você tem gostado do meu conteúdo, já esmaga o like aí para ajudar o tio dos dados aqui, porque é essa recompensa que eu recebo por produzir esse conteúdo sincero para vocês aqui semanalmente. E agora vamos para o vídeo. Bom pessoal, para ser bem direto, o que é uma cultura Data Driven? Eu tenho ouvido falar muito nisso e eu gravei esse vídeo para você para compartilhar a minha experiência quando eu entendi o que realmente era uma cultura Data Driven. Bom, a definição de uma cultura Data Driven é uma cultura organizacional, ou seja, uma empresa, que ela tem uma abordagem baseada em dados, ou seja, a tomada de decisão dela é baseada em dados. Você tem uma venda, você tem um custo, você tem um lucro, você tem metas para atingir para você ter lucro. Então o que você faz para saber se você tem lucro, se você tem prejuízo, se o custo é maior, se está bom, se está ruim e por aí vai. Você acompanha as métricas da sua empresa, ou seja, se você conhece quanto que você precisa de receita, quanto que você precisa de custo, quanto você precisa de lucro para ser uma empresa viável, você pode tomar decisões baseadas se esses números estão de acordo com a sua expectativa ou a sua meta e levar a empresa para o lugar correto, ou seja, tomar uma decisão sempre baseada em dados, no que você viveu, no que você está vendo, no que você acredita que vai acontecer de acordo com o que você já viu, baseado nos dados. E aí você me fala, pô Bruce, mas se é simples assim, por que as pessoas não fazem? Bom, não fazem, pessoal, porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu já falei isso em outros vídeos também. E não é fácil, pessoal, basicamente porque é algo muito intenso. Você tem que estar o tempo todo olhando para os seus dados ali, para suas métricas, custo, performance, cada métrica de acordo com a sua meta. E aí você tomando decisões o tempo todo ali. Então é algo ali intenso que você precisa trabalhar ativamente o tempo todo ali para estar numa performance aceitável de acordo com a meta estipulada para você. E isso é difícil porque é algo o tempo todo ali. Então, para isso, basicamente você precisa conhecer os números, não apenas olhar para um painel, mas você já tem isso de cabeça, você já sabe quanto vende na sexta, no sábado, que na segunda é mais fraco, que numa cesta de pagamento é mais forte, por exemplo. Você tem tudo isso na sua mente e ainda você consegue ver isso aí através de relatórios. E é interessante fazer esse link porque não necessariamente uma cultura Data Driven precisa de uma estrutura robusta de Business Intelligence para ajudar nessa cultura de Data Driven. Então, de acordo com o seu negócio, você pode simplesmente gerenciar isso através de um Excel, uma planilha, um sistema que já imita os seus próprios relatórios, por exemplo. Mas a cultura Data Driven, ela é uma cultura que você toma decisões baseadas em dados. A cultura Data Driven vem de você, é uma abordagem, é um comportamento ali que você tem. E agora, para contextualizar tudo isso, eu vou contar para vocês o lugar que me fez entender sobre cultura Data Driven, né? Que é essa questão aí de você tomar decisões baseadas em dados. E em 2012, eu já trabalhava em São Paulo, estava numa consultoria prestando serviço para a Lenovo e recebi um telefonema para participar de uma entrevista para trabalhar na Sky. A Sky em 2012, pessoal, era tipo assim a cereja do bolo, pessoal, das TVs por assinatura. A Sky vendia 170 mil assinaturas de TV por mês. Por que isso? Porque na verdade você precisava ter uma antena e se você tivesse energia elétrica, você poderia morar no meio da floresta e ter lá uma TV, o que uma TV a cabo não conseguiria fazer porque não tinha uma estrutura para chegar o cabo até o meio da floresta. A Sky era um grande incômodo para a NET que dominava as TVs por assinaturas na maioria das cidades ali. Então você trabalhar na Sky era uma coisa muito bacana, assim. E eu fui trabalhar num setor chamado inteligência em vendas e serviços lá. E já na entrevista do processo seletivo, quando eu estava esperando para falar com o gerente lá, me mandaram uma planilha assim,
com todas as regionais, filiais e dentro dessas regionais, produtos, período de tempo. E aí eles pediram para eu fazer uma análise daquilo e fazer os meus comentários do que eu via naqueles dados ali, naquela planilha, uma planilha, pessoal, de Excel mesmo. E me deram uma caneta para fazer observações. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Será que eles estão esperando alguém da NASA para trabalhar aqui, né? Que é isso, né? E aí eu comecei a analisar número por número. Aí eu olhava assim, o que eu fazia? Eu comparava um mês com o outro mês. Aí eu anotava as diferenças de cada mês ali. E aí eu anotando essas diferenças ali, eu tinha 15 minutos. Aí eu peguei e encontrei ali uma filial que foi ruim para todo mundo e achei um período que foi ruim para todo mundo. Fiz uma interseção ali, fiz algumas observações e fui para entrevista. Daí a mulher voltou, né, que era minha supervisora, né? E aí, Bruce, já fez sua análise? Eu fiz, já fiz sim. Tremendo que tava, né, pessoal? De medo, né, ansiedade, né, a Sky, né? Aí fui lá falar com o gerente, o João, acredito que talvez esteja lá até hoje ainda. E aí o João perguntou para mim das minhas considerações, eu falei para ele, pô, Bruce, muito bom, você conseguiu encontrar aqui o que foi o problema, né? Mas por que aconteceu isso? Eu falei, agora porque eu não sei, né? Eu tenho que descer o nível agora, eu preciso ir falar com o gerente da regional para entender sobre o business, né? E ele achou muito engraçado, assim, porque eu falei, pô, não dá para saber tudo numa planilha, né? Mas olhando a planilha eu já sabia aonde eu precisava focar os meus esforços, onde não tinha performance. E ele gostou das minhas observações e falou, pô, muito bom, gostei mesmo de você, Bruce. E ali mesmo ele já falou que eu seria contratado ali. E eu fui muito bem, fiquei muito orgulhoso de trabalhar na Sky ali. Mas aí a Sky não me surpreendeu na entrevista, ela me surpreendeu no dia a dia dela. A Sky vendia 170 mil novas assinaturas por mês. E esse setor que eu trabalhava era o setor que media todas essas assinaturas. E aí, por que era legal esse setor? Porque assim, você faz a venda, depois você tem que instalar a TV, você tem que instalar a antena. E aí quando começa a captar o sinal lá do satélite, aí sim a venda está concluída. Então você tem uma meta de vendas de acordo com regional, produto, período, dia da semana, dia do mês, coisa e tal. Beleza. E aí você tem a meta de instalar tudo isso que você vendeu. E aí, pessoal, que eu comecei a entender assim o quanto você ser vibrado em dados faz você ser uma pessoa de alta performance, o quanto você conhecer os dados da empresa, o quanto você tomar todas as suas decisões baseadas em dados modifica o jeito que você pensa. Esses ensinamentos que eu tive lá, que ninguém sentou para explicar para mim, mas eu vivi aquilo e eu aprendi aquilo. Foi em 2012, final de 2012, 2013 ali, comecei em 2013. Isso mudou a minha forma profissional de pensar, porque até então eu trabalhava com dados, mas nenhum lugar tinha uma cultura realmente baseada em dados. Por exemplo, a Sky ela tinha meta, e essa meta era feita de acordo com uma predição. Era um método estatístico para prever por produto, por período, por dia, por regional, por vendedor, por supervisor, o quanto cada um precisava vender. E aí, pessoal, eu chegava todo dia para trabalhar, eu atualizava esses relatórios e eu conferia se os números de cada um estavam próximos da meta ali. E eu conferia se tudo isso fazia sentido. Porque imagine só um dia que você não conseguiu vender, por exemplo, né? Está certo isso? Você realmente não vendeu? Ou seu banco de dados não deu carga? Então a gente tinha lá uma equipe de ETL que carregava toda essa informação para a gente, e a gente pegava essa informação, processava lá, ainda na época a gente processava com Access, tinha mais uns processos de ETL que a gente fazia lá com Integration Service. Para resumir isso, pegava um Access, um TXT, tudo, e finalizava com uma planilha de Excel, pessoal. Essa planilha de Excel mostrava o que a gente tinha performado de vendas. E o que era legal lá, que a meta era diária. Então a gente realmente acompanhava diariamente a performance de vendas e serviços. E por isso que o nome do setor era inteligência em vendas e serviços. Porque quando algo não estava bem, a gente entrava em ação para comprovar que realmente não estava bem. Por exemplo, eu era responsável por fazer os reportes de vendas e serviços. Então, quando eu chegava, eu atualizava todos esses relatórios, conferia todos esses números, verificava se realmente faziam sentido e aí eu publicava. Gente, quando eu publicava esses dados, os dados iam do vendedor, supervisor, gerente regional, gerente do
do Brasil, diretor de serviços, diretor de vendas e vice-presidente de vendas da Sky. E a sala da maioria desses gestores ficavam bem próximos de mim, assim. E quando eu publicava, enviava esse e-mail, que naquela época a gente enviava um e-mail com a planilha para as pessoas verem esses dados, se algo estivesse errado, na hora eles saíam da sala deles e vinham até a minha mesa. Então, olha só a importância de... Como analista de dados, naquela época eu tinha que ter certeza dos números. E foi isso que me fez aprender a validar a informação antes de publicar. Isso mudou a minha vida e fez eu entender como é importante a análise de dados. E só para vocês entenderem um pouco mais a fundo isso, uma vez eu cheguei de manhã lá, acredito que era início de ano, né? Chove muito, coisa e tal. E aí eu atualizei o relatório, olhei, comecei a validar, falei, meu... não tá batendo serviços nessa regional aqui. Daí eu fui ver, era aquela região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Falei, nossa, tá tipo quase nada de serviços naquela época. Daí eu liguei pro rapaz que cuidava da integração. Falei, cara, aconteceu alguma coisa aí, vamos verificar isso aí. Daí começamos a olhar no sistema e olhar no Data Warehouse. E os números batiam, estavam muito baixos. Eu falei, meu, então a carga tá correta. O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para o supervisor de vendas daquela regional. Falei, cara, o que tá acontecendo aí? Os números não estão batendo. Ele falou, Bruce do céu, você não sabe, cara, choveu, desmoronou tudo aqui. Tá feia a coisa aqui, Petrópolis aqui, enxurrada, deslizamento de terra. E ainda, pessoal, foi aquela época que o Zeca Pagodinho pegou um quadriciclo e ele saía resgatando as pessoas de quadriciclo. Quem é mais velho igual eu vai lembrar lá em 2012, final de 2012 ou comecinho de 2013, assim, apareceu o Zeca Pagodinho na TV ajudando a resgatar a galera de quadriciclo lá, levando água, pegando cachorro. Foi nessa época, foi esse evento, pessoal. E isso me marcou muito e eu sempre conto para os meus amigos essa história nas resenhas aí que a gente faz por aí. Eu conto para eles, eles acham engraçado. Mas você percebe, pessoal, que se eu não tivesse essa cultura, essa abordagem de entender os dados, pessoal, de realmente saber se estava certo ou não, eu teria simplesmente mandado os dados. Eu seria um fazedor de relatórios, pessoal, se eu só tivesse enviado os dados para frente. Mas eu já era um analista lá 11 anos atrás. Eu falei, meu, não, eu preciso entender, porque a hora que eu enviar esse relatório, que eu publicar ele para a alta gestão da empresa, na hora eles vão vir na minha mesa. Pessoal, apertei o enviar no e-mail lá, mandei, na hora já levantou e veio 2 na minha mesa ali. Antes deles chegarem ali, eu falei, tá baixo mesmo? Não, Bruce, mas é isso mesmo? Eu falei, as chuvas lá de Petrópolis lá. Então teve muito deslizamento, o pessoal não está conseguindo chegar para fazer o atendimento para instalar, ou então as pessoas estão cancelando já a instalação porque, sei lá, ficou sem casa, por exemplo, né? A avalanche levou tudo, por exemplo, né? E isso, pessoal, ficou muito marcado, assim, na minha memória, assim, né, de boas práticas para fazer, de como deve ser a abordagem, assim, né? O que é cultura data-driven? Porque lá, pessoal, assim como eu vi que não tinha batido a meta naquele dia, cada supervisor, cada vendedor, cada gerente, cada diretor e por aí vai, todo mundo sabia, pessoal, todo mundo respirava dados, eles olhavam assim e falavam assim, tá bom, tá ruim, tô indo bem, não estou indo bem, entende qual que é a abordagem? Entende qual que é o espírito de cultura data-driven? É você tomar decisões baseadas em dados. E quando a gente fazia uma meta que era meio alta, eles ainda vinham reclamar com a gente. Ele falou, pô, não vou bater minha meta. Assim, falou, pô, mas de acordo com os dados históricos, essa é a meta. Mude minha ideia. Aí, e as pessoas falam, pô, tenho que concordar, porque o Bruce está tomando uma decisão baseada em dados. É ou não é verdade, pessoal? Isso foi algo que realmente me marcou, assim, trabalhei basicamente 9 meses nesse lugar, mas eu saí cheio de conhecimentos lá, pessoal, e não foi conhecimento técnico não, foi esse conhecimento, essa cultura data-driven, e é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, porque não foi assim a forma, eu não aprendi nada de novo lá tecnicamente, porque eu já tinha conhecimento técnico quando eu entrei lá, mas assim, esse espírito, assim, essa abordagem, essa forma de pensar, eu aprendi nesses 9 meses de Sky que eu trabalhei lá, então eu sou muito grato, eu trabalhei com ótimas pessoas lá e com certeza
foi uma empresa que me ajudou muito. Mas e você? No seu dia a dia, como você pode saber se você é uma pessoa data-driven? Vou dar um exemplo para você. Você sabe quanto que você ganha? Você sabe quanto que você gasta? Você sabe o seu budget para cada coisa na sua vida real? Você sabe o quanto você tem que gastar com um carro, com despesas de moradia, contas da casa, compras, lazer, treinamentos, e você gerencia isso? Você olha isso? Por exemplo, aqui em casa a gente faz isso e aí a gente fica, puxa vida, né? Gastamos muito com lazer esse mês, é melhor a gente parar, porque senão a gente vai estourar o nosso orçamento aqui, né? A gente não vai conseguir cumprir a nossa meta do mês. Outro exemplo para vocês, que eu até dei para o meu gestor quando eu fiz a entrevista aqui, eu comentei com ele que a minha meta anual de pedal eram 4.000 quilômetros e eu controlava essa grande meta em pequenas metas semanais ali. Eu sabia que se uma semana que eu não treinasse, eu já não batia o meu objetivo final. E isso com certeza me ajudou muito nesse entendimento assim de viver essa cultura data-driven. E pessoal, falando sobre cultura data-driven, sobre análise de dados, eu queria comentar para você que chegou até aqui sobre o meu treinamento de Power BI e SQL para análise de dados. É um treinamento de, além de eu ensinar SQL e Power BI do básico ao avançado focados na análise de dados, eu compartilho com vocês experiências e conceitos e abordagens como essa que eu expliquei nesse vídeo aqui. Então, se você achou interessante esse vídeo, acredito que vale a pena você verificar meu treinamento. Entra lá no meu site, dá uma olhadinha lá, entra no meu WhatsApp lá, é meu WhatsApp pessoal, viu? Clica lá e fala comigo se você tiver alguma dúvida. Considere analisar esse meu treinamento que ficou muito legal. Os alunos estão me dando um feedback muito positivo e eu estou muito feliz com o resultado. Então, vale a pena conferir. Não deixe de se inscrever aqui, curtir, compartilhar com quem essa informação seria útil. Muito obrigado por chegar até aqui. Aguardo o seu feedback e comentários aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!